Fala pessoal, eu sou o Felipe Muniz, estamos aqui para mais um vídeo e hoje para gravar uma entrevista mais que especial com o Silvio Costa, o grande Silvão, que brilhou por onde passou, Red Bull Bragantino, Seleção Brasileira, Paraná, Grêmio, enfim. Silvio, eu já queria lhe agradecer por ter aceitado o convite e dizer que é uma honra te receber aqui no canal. Tá pronto para a nossa conversa? Ô, Felipe, é um prazer para mim estar podendo conversar com você, conversar com o seu público, né? É sempre um prazer poder contar um pouco da minha história e poder também passar para os mais jovens, mais experientes, ou até mesmo para os mais experientes, na verdade, como é a vida de um atleta profissional. Então, pronto aqui, vamos embora. Vamos Vamos viajar embora. vamos viajar nessa nave aí. Silvão, vamos começar falando um pouquinho lá atrás do seu início no futebol, né? Você que é natural do Rio de Janeiro e você começou, né, nas categorias de base do Fluminense, sendo campeão, artilheiro da Copa São Paulo Juniores, Taça Guanabara, enfim. Esse início tão espetacular da sua carreira. Eu queria lhe perguntar, você sempre pensou assim em ser jogador de futebol? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse seu primeiro contato com a bola. Bom, toda criança, na verdade, quando nasce, eu acredito, né? Eu penso assim, né? Já nasce o pai já dando uma bola de futebol, né? Então, assim, o meu caso não foi diferente. O meu caso não foi diferente. Eu comecei jogando no bairro da cidade que eu morava, né? Lá em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, lá. Niterói, São Gonçalo ali. Sempre jogava nesses campinhos, né, de bairro. Uhum. E dali começou esse desejo, essa vontade de ser jogador de futebol. Aos 12 anos, comecei no clube também da minha cidade, no clube de São Gonçalo, onde começou eu, Edmundo, Bismarck, né? Pessoas também que fizeram história no futebol e tantos outros, Eduardo, até eu acho que é do Fluminense, e tantos outros. Acho que até o Vinícius Júnior, se eu não me engano, hoje em dia ele também é de São Gonçalo, Vinícius Júnior. E assim como todos eles, começamos na nossa rua, né, no bairro, e sonhando em ser um jogador de futebol, né? Então, como eu entrei para um clube da minha cidade, do clube da minha cidade, com 12 anos eu fui para o Fluminense, de futsal, né? E dali do futsal eu não queria muito estudar, aí minha mãe foi me tirou do futsal, aí eu voltei o ano seguinte, já que estudando, né, também, e já migrei para o campo, com 15 anos de idade eu já migrei para o campo, né, e aí onde eu comecei toda a minha história no sub-15, né, na época era infantil que a gente falava, então eu fiz o primeiro ano, 15 anos eu fiz infantil, e com 16 anos eu estava no juvenil, com 17 anos fazendo o segundo ano de juvenil e já subindo para o júnior. Com 18 anos subi para o júnior, né? E com 17 anos eu tive uma oportunidade, Vanderlei Luxemburgo me deu uma oportunidade nos juniores, ele era o treinador do júnior do Fluminense, eu era juvenil, ele me puxou para os juniores, né? Com 17 anos ainda. E com 18 eu já consolidado também no júnior, como campeões carioca do futebol da categoria de júnior, e eu fui promovido profissional. Subprofissional naquela época do Romerito, do Washington, Eduardo, enfim, uma galera boa que tinha lá também. E dali eu já comecei a minha trajetória profissional e, enfim, seguindo a vida. Muito massa. Silvio, agora falando, avançando mais um pouquinho na sua carreira, né? Você que fez parte daquele grande elenco do Bragantino, né? Que foi campeão paulista e também vice-campeão brasileiro. E eu queria que você contasse um pouquinho desse período que você passou por lá, né? Visto que hoje a equipe cresceu muito no cenário nacional, né? Quando a Red Bull comprou o Bragantino agora, foi campeão da Série B, também agora está na final da Sul-Americana, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da experiência que você teve quando você jogou lá nos tempos de Bragança Paulista. Bom, eu saí do Fluminense, na verdade, relembrando isso, né? Eu tinha acabado de ser campeão da Taça São Paulo de Juniores, né? E fui campeão logo em seguida também pela Taça Rio, né? Pelo Fluminense, no profissional já, né? E não tinha tantas oportunidades no Fluminense para eu poder jogar, né? O treinador não me dava oportunidade, eu queria jogar, né? Eu tinha um sonho, né, na verdade, de ser um dos maiores ídolos do Fluminense, da história do Fluminense. Eu havia passado por todas as categorias de base, infantil, juvenil, júnior, e tinha sido artilheiro em todas as categorias.
E eu era, no campeonato carioca, na verdade, eu era o artilheiro do time e estava no banco, sem receber tantas oportunidades. Entrava e fazia gol, entrava e fazia gol e eu não tinha oportunidade. Foi quando o Luxemburgo, ele que já estava no Bragantino, já tinha trabalhado comigo no Júnior do Fluminense, olha como é que é o futebol, né? Ele tinha trabalhado comigo no Júnior do Fluminense, eu tinha ido bem com ele, ele foi, me puxou, pediu minha contratação para o Bragantino. Eu cheguei no Bragantino na década de 90, né? Na década de 1990 eu cheguei, né? E era um time muito bem organizado, muito bem montado. Eles estavam preparando uma estrutura muito legal para o time, né? E foi quando aquele time tinha o Mauro Silva, tinha o Mazinho, tinha o Gil Baiano, tinha o Birubiru, o Ney, o Júnior, enfim, tantos outros jogadores, Alberto, João Santos. E eu cheguei nesse time, encaixei nesse time, né? Nós fomos campeão paulista, assim que nós chegamos lá, acho que 2 meses depois nós fomos campeão paulista, tivemos aquela final caipira, né? Onde o Bragantino foi colocado no mapa, foi encontrado no mapa do Brasil, na verdade. Ninguém conhecia Bragança Paulista, nem eu, na verdade, para ser sincero, não conhecia Bragança Paulista, nunca tinha ouvido falar de Bragança Paulista, na verdade. Acabei morando lá por 20 anos depois que eu saí do Rio de Janeiro e fui morar, fixei residência em Bragança Paulista, tenho muitos amigos lá, e de lá eu fiquei até 90 e quase 95, novembro de 94 eu saí de lá. Mas foi uma trajetória onde que eu fiz, não sei quantos jogos, não me recordo, não tenho esses dados, mas eu fui campeão paulista, fui campeão, vice-campeão brasileiro, campeão da Taça Rio, fui artilheiro sempre das competições que eu participava pelo Bragantino. Fui convocado para a seleção brasileira, vestindo a camisa do Bragantino, disputei uma Copa América, disputei um pré-olímpico, e não é fácil, na verdade, esse feito que o Léo Ortiz está fazendo, está tendo, o próprio Claudinho, tem mais um, né? Se não me engano, o Arthur agora O acabou de Arthur, ser né, que foi convocado. convocado. Que foi convocado. É muito difícil, você não tem ideia como é difícil uma cidade de 100 mil habitantes na época que eu jogava lá, você enfrentar Corinthians, jogadores do Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Uhum. Grêmio, e você conseguir, e jogadores que vinham da Europa ainda, você conseguir uma vaga num time, na seleção brasileira, é algo assim surreal. A gente imaginar que uma cidade do interior de São Paulo vai estar prestando 3 jogadores para a seleção brasileira, assim, eu, Mazinho e Mauro Silva. Então, para a gente, assim, foi um sonho estar vestindo a camisa do Bragantino e realizar esse sonho, sem precisar colocar uma camisa de um time grande ou da capital, como a gente fala, ou da Europa, para poder vestir a camisa da seleção brasileira. Então, essas duas camisas que eu vesti no início da carreira, o Fluminense e o Bragantino, eu tenho muita gratidão. Respeito todas as camisas, todos os clubes que eu trabalhei, todos os grandes clubes que eu trabalhei, mas essas 2 camisas parece que são a minha segunda pele, né? Então eu carrego com todo o carinho que eu posso. Que massa, Silvio. Você falou também aí que enquanto você estava jogando no Bragantino, né, você foi convocado para disputar aquela Copa América, e acabou sendo vice, né? Naquela época era outro tipo de chaveamento que funcionava a Copa América. Eu queria perguntar para você se aquele ano foi um ano amargo, entre aspas, por ter sido vice-campeão brasileiro e também vice da Copa América, ou foi assim um ano maravilhoso que você tirou muitos aprendizados, enfim, pela convocação também, né? Na verdade, a gente que é jovem, eu era muito jovem, tinha 21 anos de idade, né? Tinha 21 anos de idade quando eu fui convocado, tanto fui vice-campeão brasileiro quanto vice-campeão da Copa América. E o chaveamento era diferente, né? Era pontos corridos, alguma coisa assim, não é tipo eliminatório como é hoje em dia, né? Perder para a Argentina é sempre frustrante, na verdade, né? Na minha opinião, é o maior clássico mundial entre seleções, né? Pela rivalidade, né? Porque tem Pelé, porque tem Maradona envolvido, enfim. Então, assim, a gente nem coloca o Messi, né? Porque o Messi já mais nessa época, então é um negócio lá de trás, né? Já é uma coisa já que vem lá de trás, já de anos, né? Então, perder uma Copa América já é difícil. Imagina para a Argentina, né? Mas foi assim, na época foi frustrante para a gente, né? A gente ficou bem triste na época por ter sido vice-campeão e também sido vice-campeão brasileiro, cara. Tipo assim, eu acho que eu senti mais dor, na verdade, pelo vice-campeonato brasileiro pelo Bragantino. De falar a verdade, ser bem sincero, né? Porque
você ser campeão pela seleção brasileira é algo até, vamos colocar entre aspas, natural. Mas ser campeão brasileiro pelo Bragantino, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Uhum. Uma oportunidade que até hoje não conseguiu. O Brasil já foi campeão da Copa América, assim, várias vezes, depois de 1991, campeão do mundo, né? Competições, outros tipos de competições, o Brasil também foi campeão, mas o Bragantino nunca mais teve essa oportunidade. Então, assim, até hoje, na verdade, a gente, quando para pensar, a gente fala, pô, caramba, né? Por que a gente não conseguiu esse título brasileiro, né? Até hoje a gente, entre nós temos um grupo de WhatsApp, né? Que a gente, todos os jogadores se falam, todos nós somos conectados, né? Então até hoje a gente comenta, pô, por que a gente não foi campeão? Também tem que respeitar que o São Paulo também tinha uma máquina, tinha uma seleção de jogadores também lá, né? Então assim, a gente lamenta, né? Mas paciência, acho que não venceu o melhor, venceu o que tinha que vencer na época, porque os dois tinha total mérito por ter chegado nessa final e poderia ter levado esse título de maneira bem difícil, como o São Paulo levou, né? Foram 2 jogos, 1-0 no Morumbi, 0-0 em Bragança Paulista. Então, eles respeitaram também o time do Bragança, o nosso time, o time do Bragantino, e levaram o título. Ô Silvio, você falou, né, que o Bragantino é quase como uma segunda pedra para você. Qual é a sua relação e identificação atualmente com o clube, né? O clube agora está na final da Sul-Americana. Acho que você deve ter comemorado muito, né, esse feito. Com certeza, pô, é fácil. Com certeza, né? Tipo assim, eu sou torcedor do Bragantino e do Fluminense. Como você está perguntando do Bragantino, cara, eu tenho um relacionamento bom com eles lá, né? A torcida tem um carinho muito grande por mim, a torcida tem assim, a gente acaba virando ídolo na torcida, né? A torcida, assim, tem a maioria da cidade tem contato comigo, né? Pelas redes sociais. Eu moro aqui em Miami, nos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim, pelas redes sociais, eu tenho contato direto com eles, né? Tudo aqui, assisto quase todos os jogos, quando eu não estou trabalhando, eu assisto quase todos os jogos do Bragantino, né? Torço aqui, cara, igual um maluco, cara. Esse dia, agora sábado, se eu não me engano, não sei qual foi o último jogo do Bragantino, que o Bragantino jogou contra o Corinthians, não sei se foi meio de semana, final de semana. Foi sábado que empatou, né, 2-2. Foi sábado, né? Cara, assim, eu já estava comemorando já a vitória. Eu não acreditei quando sofremos aquele primeiro gol, falei, bom, os caras vão se atirar para cima agora com tudo, né, cara? E quando sofremos aquele último gol lá, eu falei, cara, porra, joga a cadeira para cima, foi de raiva e tal, enfim. A gente torce, né, cara? A gente torce, né? Eu tenho contato com o Ítalo lá, né? De vez em quando a gente tá falando pelas redes sociais, né? E assim, torço bastante. Meus filhos, tem 3 filhos que moram em Bragança Paulista. Que massa. 3 filhos meus que moram lá em Bragança Paulista. Um, inclusive, está jogando no Atibaia, né? No sub-20 do Atibaia. Né? E, enfim, está tentando também o sonho dele. Então, eu tenho um contato muito grande com o Bragança Paulista. Tenho vários amigos lá. E a gente acaba se tornando ídolo dessa cidade, né? De uma geração que teve a oportunidade de assistir a gente jogando. E Silvão, falando um pouquinho do período que você jogou lá na Europa, qual foi a principal diferença assim que você notou entre o futebol europeu e o futebol brasileiro? Bom, na verdade, eu tive o privilégio de jogar tanto na Espanha quanto em Portugal, né? O grande problema nosso, na verdade, antigamente, eram a falta de comunicação com o Brasil que a gente tinha, né? Então, assim, a grande dificuldade que o brasileiro... Porque nós temos uma cultura muito própria, muito nossa, nós brasileiros. Nós temos nossos costumes, nossas manias, né? E, assim, muitas vezes, eu fui para muitos jogos com 24 anos de idade, né? Que eu fui para lá. Eu saí do Rio de Janeiro... eu saí do Brasil, estava 45 graus, época de novembro, 40 graus. Eu cheguei lá, estava tipo 3 graus, 2 graus. Então eu cheguei lá, minha garganta fechou, na verdade, né? Cheio de bola assim, de inflamação na garganta, né? E já enfrentei essa dificuldade lá, né? E logo depois, cara, foi a alimentação. Você não está acostumado a comer, na verdade, as comidas. Nós estamos acostumados a comer o arroz, o feijão, macarrão, o ovo, macarrão. Isso a gente não encontrava lá. Isso a gente não encontrava. Feijão.
que tinha acabado de chegar. Então, assim, essas foram as dificuldades. Quanto ao futebol dentro de campo, cara, o futebol lá, na verdade, é mais dinâmico, é muito corrido o tempo inteiro, a bola não para. E Uhum. aqui no futebol brasileiro o jogo é mais cadenciado, né? É mais cadenciado o jogo. Na época, na verdade, era, né? Mais cadenciado. A gente quebrava o ritmo sempre, né? E isso, na verdade, dificultava, né, para os brasileiros. A dificuldade que hoje em dia os brasileiros se adaptam muito mais fácil, porque a dinâmica de jogo do futebol brasileiro é muito mais intensa, né? Uhum. Então o brasileiro hoje se adapta muito bem na Europa, porque não estou falando que o futebol brasileiro joga igual, na verdade, o futebol europeu, claro que não. O futebol espanhol joga até mais parecido com o futebol brasileiro, Uhum. tá? Mas o que enfrentou, na verdade, lá em termos de dificuldade, foi a dinâmica de jogo, Mas eu consegui me adaptar bem. O que eu não consegui ficar lá, na verdade, em Portugal e na Espanha, foi mais mesmo problemas pessoais que eu resolvi voltar para o Brasil. Entendi, Silvio. Entendi demais. E na sua carreira, né, você até já citou o Vanderlei, né, que tanto estava no Fluminense e levou você para o Bragantino, né? Você teve o Vanderlei, o Parreira também no Bragantino, o Paulo Roberto Falcão na seleção. Com qual você teve assim mais aprendizados que ajudou você a progredir mais assim no futebol? Bom, Felipe, com todos eles a gente sempre pega alguma coisa, né? Com todos eles, né? Uhum. Eu tive o Filipão como treinador, né, no Grêmio, tive vários outros treinadores bons. Um treinador que eu gosto muito, o Robervaldo Davino, né? O alagoano Robervaldo Davino, eu gosto muito dele. Tive outros treinadores muito bons, cara. Mas o que me acrescentou mais, todos eles me acrescentaram, tá? Uhum. Mas o que me acrescentou mais foi o Vanderlei Luxemburgo. O que eu mais briguei, foi o que eu mais briguei com ele, foi o que eu mais, assim, na época de jovem, a gente não pensa muito direito, né? A gente quer brigar, o nosso ímpeto, Aham. essa coisa de sangue correndo na veia, assim, a 1 milhão por hora. Então, assim, mas foi o cara com quem eu mais aprendi, tanto fora de campo como dentro de campo. O cara que eu mais, assim, me desenvolveu como atleta. Foi o cara que mais desenvolveu como atleta. Foi ele. Conseguia explorar todo o meu potencial que eu tinha, ele conseguia entrar na minha cabeça e fazer com que eu conseguisse fazer alguma coisa a mais que eu podia dar. Ele tinha essa habilidade, essa destreza de poder fazer isso. E Silvão, para a gente finalizar nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho do público, do seu atual envolvimento no futebol, o que é que você está fazendo aí pelos Estados Unidos, você falou que está morando em Miami, conta um pouquinho aí. Então, em 2017, na verdade, eu resolvi com minha família, depois de um episódio muito, muito complicado no Brasil, minha casa foi assaltada, né? Em 2016 minha casa foi assaltada, em 2015, se eu não me engano, minha esposa foi assaltada no meio da rua, pararam ela com o carro. Minha filha, logo em seguida, também foi assaltada em 2000, primeiro dia de 2017. E nessa época Então, vocês cara, moravam onde? em Niterói, no Rio de Uhum. Janeiro. Niterói, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu pedi uma direção de Deus, orei a Deus, pedi uma direção de Deus para ver o que eu tinha que fazer e tal. E assim, eu nunca pensei, na verdade, em morar nos Estados Unidos, nunca pensei em sair, em me radicar em outro país, né? Essa é a realidade. Né? Uhum. Então eu pedi uma direção de Deus, Deus me direcionou para cá. Vim para cá e vamos tentar agora conhecer, vir debaixo de uma palavra de Deus, e estou aqui Amém. hoje. Aqui hoje eu desenvolvo, na verdade, a minha carreira de treinador na academia da Juventus, a Juventus de Turim tem uma academia aqui, né? Uhum. Eu desenvolvo aqui a formação de meninos, né, desde o sub-5 até o sub-19, se eu não me engano, né, uma academia de formação de atletas, Uhum. né? Então tenho eu e temos vários outros treinadores que trabalhamos aqui, fazendo esse tipo de trabalho. Então eu estou investindo mais na minha carreira de treinador agora, visualizando aí, pensando, né, em uma futura carreira mais a nível profissional. Muito legal. Silvão, eu queria novamente agradecer a sua gentileza e a sua disposição, né? A gente conseguiu gravar, marcou para gravar, e, enfim, a gente bateu uma conversa muito legal, eu particularmente gostei muito e queria que você deixasse suas considerações finais aí para o público. Então, Felipe, eu que agradeço, né? Depois do desencontro da semana passada, que a gente tentou algumas vezes, aí acabou umas reuniões de última hora,
reunião de trabalho de última hora. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar conversando com você, né? Que Deus abençoe muito a sua carreira no jornalismo. Creio que você vai crescer muito nesse segmento. É uma carreira onde que você tem tudo aí para despontar, né? E deixar um abraço para cada uma das pessoas, né? Eu sou uma pessoa que venho de uma família muito humilde, muito simples, né? E que sonhei em chegar onde eu cheguei, né? Então, eu deixo uma mensagem assim de nunca deixe ninguém matar os seus sonhos, cara. Só você pode desfrutar dos seus sonhos, mais ninguém. Mesmo que ninguém acredite em você, mas se você confia em você, não desista, não desista, vá em frente, porque a pior morte de uma pessoa, de um ser humano, é aquele que deixa de sonhar. Nunca deixe de sonhar, cara. Sonhe até o final. Sonhe até o final. Que eu acho que tenho certeza que Deus tem alguma coisa muito bacana para você mais na frente. Tá bom? Amém. Muito obrigado, Silvão. Obrigado você também que assistiu até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. As redes sociais do Silvão vão estar aqui embaixo também na descrição. Acompanha ele por lá. Tamo junto, Silvão. Valeu, pessoal. Um grande abraço.